Convidamos você para abrir a palavra de Deus no livro de São João, no capítulo 3 e o versículo 16. É o verso mais conhecido da Bíblia, né? Hoje é muito conveniente falarmos deste amor de Deus, né? Vamos ler? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, queridos, Deus é amor. Isso está em 1 João 4, verso 8. Deus é a fonte do amor, né? Está escrito sobre cada botão que desabrocha, sobre cada haste de erva que brota. Os amáveis passarinhos a encher de música o ar com seus alegres trinos, as flores de delicado matizes em sua perfeição, impregnando os ares de perfume, as altaneiras árvores da floresta, com sua luxuriante ramagem de um verde vivo, todos testificam da terna e paternal solicitude de nosso Deus e de seu desejo de tornar os seus filhos felizes. Então, queridos, o amor de Deus é incomparável. Quando o inspirado apóstolo João contemplou a altura, a profundidade, a amplidão do amor do Pai, ele não teve palavras para se expressar, né? Ele apenas disse assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, né? Então, é um verso extraordinário que fala de um amor extraordinário, o amor de Deus. O coração de Deus, queridos, anseia por seus filhos terrestres com amor mais forte que a morte. Entregando seu Filho neste único dom, derramou sobre nós o céu inteiro, a vida, a morte e intercessão do Salvador, queridos. O ministério dos anjos, o pleiteado Espírito, o Pai operando acima de tudo e por tudo, o interesse incessante dos seres celestiais, tudo se empenha em favor da redenção do homem. Está escrito no livro Grande Conflito de Ellen G. White, página 21. Tal amor, queridos, é incomparável. Tema para a mais profunda meditação. O inigualável amor de Deus por um mundo que não o amou. Este pensamento, queridos, exerce um poder subjugante sobre a alma e leva cativo o entendimento à vontade de Deus. Quanto mais estudarmos o caráter divino, a luz que vem da cruz, tanto mais veremos a misericórdia, a ternura e o perdão aliados à equidade e à justiça, e tanto mais claro discerniremos as inumeráveis provas de um amor que é infinito, de uma terna compaixão, queridos, que sobrepuja o amor anelante de uma mãe para com o seu filho desviado ou extraviado, né? A Bíblia diz assim: Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5 e o versículo 8. As pessoas, às vezes, dizem que se amam, mas elas se comportam de maneira arrogante quando o amor delas não são correspondido. Porém, Cristo Jesus, Ele nos amou quando a gente não correspondia a este amor, quando a gente era pecadores, né? Foi assim que Deus nos amou, quando a gente odiava, quando desprezava, quando a gente fugia de Deus. Deus nos amou, né? Nós o amamos, diz a Bíblia, porque Ele nos amou primeiro. Está em 1 João capítulo 4 e o versículo 19. As pessoas às vezes questionam quem deve ter amado mais os pecadores, Deus Pai ou Deus Filho? O que você acha, né? Em quem existe pessoas que atribuem
o amor aos pecadores, toda a honra, toda a glória a Deus Pai, inclusive dando uma categoria inferior para Cristo Jesus, né? No entanto, outros enaltecem o Filho, né? E afirmam que o tempo do Pai já passou, é a época do Filho, né? Então, existem diferentes pensamentos a respeito desse amor de Deus e de quem amou mais o homem. Porém, queridos, a Bíblia diz assim, né? E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não nos imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Isso foi escrito pelo apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, os versos 18 e 19. Vejam então, os dois trabalharam juntos, Deus Pai e Deus Filho, de maneira compartilhada, amaram igualmente, né? Amaram igualmente, queridos. Oh, que mistério da redenção! O amor de Deus por um mundo que não o amou, né? Quem pode conhecer as profundidades daquele amor que exerce todo o entendimento? Durante séculos eternos, irmãos, mentes imortais procurarão entender o mistério deste amor incomparável e se maravilharão e adorarão a Deus por este amor, este grandioso amor, né? O amor de Deus deu o seu Filho unigênito, né? A Bíblia diz que o Pai deu seu Filho unigênito, não somente, queridos, para que vivesse entre nós, tomasse sobre si os nossos pecados e morresse em sacrifício por nós. A palavra de Deus diz que Deus deu o seu Filho à raça caída. Cristo devia identificar-se com os interesses e necessidades da humanidade, queridos. Ele, que era um com Deus, ligou-se aos filhos dos homens por laços que nunca se romperão. Jesus não se envergonha de lhe chamar irmãos, está em Hebreus capítulo 2 e o verso 11. Ele é nosso sacrifício, Cristo é nosso advogado, Ele é nosso irmão, apresentando nossa forma humana perante o trono do Pai, achando-se através dos séculos eternos, queridos, unido à nossa raça, o Filho do Homem, o nosso Salvador. Né? A Bíblia diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9 e o versículo 6. Por que então que Cristo é chamado de Filho unigênito de Deus, né? Se ele é igual a Deus? A palavra filho às vezes traz a ideia de dependência, de submissão. Na verdade, a palavra unigênito quer dizer único gerado, né? Isso dá a ideia que Cristo foi gerado, e isso talvez complique mais ainda a situação. A Bíblia diz assim, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo 1 e o verso 15. Então, queridos, unigênito não é uma palavra apropriada para Cristo. Unigênito se deriva de uma palavra grega monogonês, que significa único da espécie. Monogonês vem da palavra hebraica yashid, que significa único, predileto, peculiar. Né? Nós encontramos isso no Salmo 25, e o verso 16. Concluímos então, queridos, que a palavra unigênito não tem nada a ver com a pessoa de Cristo, com a palavra monogonês, né? Houve um erro de tradução. A palavra unigênito, ela foi traduzida de maneira errada, tá certo? Na catedral de Vercelli, Itália,
estava o mais notável manuscrito latino, né? Escrito por Eusébio, provavelmente em 365 depois de Cristo. Neste documento, a palavra monogonês foi traduzida pela palavra únicos e não a palavra unigênitos. Jerônimo, grande erudito, veio de Constantinopla para Roma a pedido do Papa Damaso para fazer uma revisão das escrituras latinas. A Bíblia revisada por Jerônimo tornou-se a Bíblia oficial, né, da Igreja Católica, a Vulgata Latina, para combater a ideia de que existe um só Deus, uma só pessoa. Foi então que Jerônimo trocou a palavra únicos pela palavra unigênito. Isso para provar que havia mais pessoas da pessoa de Deus, né? Então, ficou aí esta palavra talvez inadequada, né? Para confundir algumas pessoas. Mas Cristo, na verdade, ele é o único da sua espécie, ele é monogonês, tá certo? Não existe nenhum ser em todo o universo que tenha as características de Cristo Jesus, que seja 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem. Cristo, ele é um de nós, né? E por que a Bíblia chama Cristo de primogênito? O primogênito da criação, né? O que significa primogênito, queridos? Tem alguns significados. Por exemplo, o primeiro filho de um casal é o primogênito. O filho mais importante ou a pessoa mais importante também pode ser chamada de primogênito. Deus, por exemplo, ele chamou Israel de seu primogênito, lá em Êxodo capítulo 15, aliás, capítulo 4 e o versículo 22. Porém, Israel não foi a primeira nação que existiu no planeta Terra. Tá certo? Mas era uma nação importante, por isso foi chamada de primogênita. Efraim, o segundo filho de José e Azenate, também ele foi chamado de primogênito em Jeremias capítulo 31 e o verso 9. Mas ele não era o primogênito, ele era o segundo filho. Tá certo? Davi, o filho mais novo de Jessé, ele foi chamado por Deus de primogênito no Salmo 89 e o versículo 27. Mas ele não era o primogênito, ele era o mais novo. Mas foi o mais importante dos filhos de Jessé. Cristo, queridos, ele é chamado de primogênito num contexto que o enaltece como criador de todas as coisas. Em Colossenses capítulo 1, os versos de 15 a 17. Ele é o primogênito porque ele é o mais importante de tudo que existe neste universo de Deus. Por isso ele é o primogênito. Jesus Cristo é, portanto, queridos, coeterno com o Pai. Sempre que houve Pai, houve Filho. A Bíblia diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses capítulo 1, os versos 16 e 17. E ainda diz assim no livro de Miqueias, capítulo 5, e o verso 2. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cuja saída são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa é a pessoa de Cristo Jesus. Ele é eterno, ele sempre existiu, ele não foi criado, como alguns dizem, ele não é inferior, pelo contrário, ele tem todas as características, ele tem todo o poder que tem Deus Pai, todas as qualidades. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, e a última frase do verso, para que as pessoas tenham a vida eterna.
E a Bíblia diz assim, né? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João capítulo 5, os versos 11 e 12. A Bíblia diz assim, queridos, algo muito importante a respeito de nós e do nosso planeta. Apocalipse 21, os versos de 1 a 5. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono diz: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? Cristo Jesus, queridos, vai estar conosco aqui no planeta Terra. Deus vai transferir, querido, o seu trono que está hoje lá em cima para o planeta Terra. E daqui, juntamente com os seres humanos, ele vai governar o universo. Até porque Cristo é um de nós. Cristo é um ser humano. Nós já vimos que Cristo, ele não se emprestou, ele se doou. Então hoje ele continua sendo homem e eternamente ele será homem. Imagine, queridos, nós os seres humanos, a vergonha do universo, os únicos que pecamos em todo este universo de Deus, seremos transformados no orgulho do universo. Sabe por quê? Porque um da nossa espécie, um ser humano, é o rei de todo este universo. Tá certo? O preço foi pago por nossa redenção. O infinito sacrifício de nosso Pai Celestial em entregar seu Filho para morrer por nós deveria nos inspirar ideias elevadas sobre o que podemos tornar por meio de Cristo Jesus, irmãos. Veja, é algo assim infinitamente maravilhoso. Está além da nossa compreensão. O que Deus está fazendo, fez, está fazendo e fará por cada um de nós. Então, nós precisamos considerar, nós precisamos aceitar, nós precisamos querer que tudo isso que Deus preparou para a gente se torne uma realidade na nossa vida. A Bíblia diz assim: quem vencer herdará todas estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21 e o verso 7. Então, pense no amor de Deus. Pense nesse maravilhoso amor. Pensem em Cristo Jesus, queridos. Nós viveremos eternamente, nós teremos vida eterna, porque teremos Cristo conosco eternamente, morando aqui conosco. Por isso teremos vida eterna, porque Cristo é a vida. Cristo é a vida. Então, queridos, pense nas delícias da vida eterna. Esqueça o que você está padecendo aqui, porque esta vida é passageira. Nós existimos, queridos, apenas para termos a oportunidade de sermos transportados para o reino de Cristo Jesus e vivermos eternamente com Ele. Só para isso. Se a gente não se apegar a isso, queridos, então a gente não está fazendo jus à nossa existência. Não merecemos viver. Não merecemos viver. Porque Cristo nos trouxe a vida apenas para a gente ter conhecimento de uma vida especial em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe nesta noite. Que você tome a decisão de estar ao lado de Cristo
Porque Cristo, queridos, é a nossa única esperança. Nós não temos outra saída. Se não for Cristo Jesus, nós estaremos perdidos eternamente. Então, que Deus esteja presente em sua vida. Abra seu coração